juntos na palavra e na oração. Bem-vindo ao nosso contato, celebração, nosso momento juntos como Igreja de Jesus Cristo, nós dessa igreja local, Igreja Batista Celebração. Então, vamos à palavra do Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje, no Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho, Marcos, capítulo 11. E o contexto aqui é o contexto da Páscoa, mas da semana anterior da Páscoa. Nós vamos ler aqui o que se deu especialmente no domingo anterior à ressurreição de Cristo, o domingo de Ramos, quando ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. Então preste atenção na palavra do Senhor, na narrativa do evangelista sobre esse dia tão significativo e que certamente vai abençoar a sua vida nesta noite. Você está pronto para a palavra? Marcos capítulo 11, nós vamos começar com o verso 1. Ouça então a narrativa. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo que entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que os seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar o que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo.
e os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Verso 17, depois de Jesus ali limpar aquele mercado que haviam armado ali na área do templo, ele ensina no verso 17, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Então, ele começa dizendo, não está escrito, porque ele vai citar palavras dos profetas no Velho Testamento. E aí estão as palavras que ele cita, primeiro na forma de uma pergunta, fazendo uma afirmativa, uma pergunta retórica, que na forma de uma interrogação transmite uma verdade. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Não está escrito isto? E depois ele continua, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Covil de ladrões, outra expressão que ele vai buscar nos profetas que viveram séculos antes dele. E aí está então a grande mensagem de Jesus em meio a todos esses acontecimentos. Entrada triunfal em Jerusalém, quando o povo aclama, grita hosana, e aí ele também passando por uma figueira, quando ele vai ali de Betânia para Jerusalém, uma distância curta, no povoado para Jerusalém, ele vê a figueira, não acha fruto, e ele diz, ninguém mais come você, figueira, e ela depois se seca. Pedro observa isto, e em tudo isto há esta passagem dele pelo templo, quando então ele expulsa ali aquele mercado que haviam armado no pátio do templo. Minha casa será chamada casa de oração. Vocês transformaram num covil de ladrões. Vivemos numa época de grande criminalidade. Nós ficamos preocupados com a criminalidade. Nós nos cercamos de tantas formas para não sermos atingidos pela criminalidade. Provavelmente, na sua casa, a casa onde você mora, há medidas ali marcantes contra a ação dos ladrões, não é verdade? Você possivelmente tem grades em janelas, portão muito bem fechado. Você até talvez tenha alarme, uma sirene que toca ali, sensores que pegam o movimento. Quem sabe até você tenha câmeras de segurança, algo muito comum nos nossos dias. Há uma grande indústria aí ganhando muito, provendo estas coisas e muitas outras. Enfim, cercados de ladrões, nós tomamos todos os cuidados. Mas você sabia que há ladrões da oração? E Jesus vai nos ensinar verdades à volta desse tema aqui, que coloco na minha escolha, ladrões da oração. Já pensou nisso?
ladrões da oração. E aí isto deve nos alertar. Devemos olhar para a oração e ver que é algo que pode ser assaltado, atingido, pode sofrer danos, e nós precisamos então olhar para isso com muito cuidado. E aqui Jesus fala sobre oração. Ele vai buscar a citação de Isaías, profeta Isaías, nas Escrituras, que viveu mais ou menos e profetizou, então na sua vida ali nos mais ou menos 7 séculos antes de Cristo. Isaías profetizou de forma muito clara sobre a vinda do Messias, Deus conosco. E Isaías 56, 7, há essa expressão: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Note bem, Isaías fala isto 7 séculos antes de Jesus Cristo, lá no meio do povo judaico, apegado a toda a sua fé no Velho Testamento, o povo escolhido de Deus. E Isaías fala de que a casa do Senhor, o cultuar o Senhor, a possibilidade de cultuar a Deus, seria um lugar de devoção, uma possibilidade de devoção. Essa devoção seria possível para todos os povos. E estou falando num contexto judaico, que cultuava no templo lá em Jerusalém. Isaías, então, aponta para uma obra muito maior de Deus dentro da humanidade. E aí, então, nas vidas humanas, na sua vida e na minha vida, esta questão de que a casa do Senhor será um lugar de oração para todos os povos, isto é, até para mim e você. Grande profecia de Isaías, que vem tocar a minha vida e a sua tantos séculos depois, e Jesus vai lidar com isto aqui. A questão aqui que envolve Jesus Cristo é algo muito rico. Nós vamos tocar um pouco rapidamente, porque isso que Jesus faz aqui não é alguma coisa isolada que um dia ele acordou lá com algum pensamento diferente na cabeça, foi lá e fez. Aqui há todo um contexto que envolve o projeto e a ação de Deus na história, que passa e se cumpre em Jesus Cristo, e que já começa anunciado e preparado lá no Velho Testamento, podemos dizer até no Jardim do Éden, quando ali o ser humano cai diante de Deus, mas depois vai toda a história, a ação de Deus na formação de Israel, os profetas falando. É uma questão que tecnicamente podemos chamar, o que Jesus está tratando aqui, é uma questão escatológica, a chamada coisas dos últimos tempos. Isto é, se há um tempo primeiro, inicial, antes de Cristo, a partir de Jesus Cristo começa o fim dos tempos. Esta expressão, de forma mais comum para nós, sempre denota um tempinho curto, falamos, é o fim. Mas, na verdade, aqui é o começo do fim. É a segunda etapa, a etapa final. A primeira, antes de Cristo, podemos falar de uma segunda, se assim quisermos, o ponto de virada, a vinda de Jesus Cristo, mas, na verdade, é a segunda, a chamada era vindoura. Pós Jesus Cristo, ele veio, morreu, ressuscitou e agora estamos nos últimos tempos, isto é, a etapa final do Senhor. A escatologia é sobre esta ação redentora, de redenção que Deus faz na história da humanidade, cujo cume é o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus conosco, Deus encarnado no verdadeiro homem, verdadeiro Deus Jesus Cristo. E aqui então nós temos toda essa questão escatológica. E aí podemos amarrar alguns versos e alguns momentos na história antes de Jesus Cristo para entendermos melhor isto. Lá, 10 séculos antes de Cristo, foi colocado no trono de Israel Davi, o grande rei Davi, que se torna então este tipo
do que seria aquela obra de Deus e a soberania de Deus movida através de Israel, que culminaria no grande rei, então o Messias, então Jesus Cristo. Bem, é dito para Davi que o filho dele construiria o templo. Davi quis construir o templo em Jerusalém, Deus disse não, seu filho construirá. Deus fala com Davi, isso é muito claro, em 2 Samuel, capítulo 7, nós temos ali, então, este momento na vida de Davi, quando Deus o orienta. Mas é interessante, quando Deus diz o seu filho vai construir o templo, Deus ali, em 2 Samuel, capítulo 7, diz algo que extrapola Salomão, o filho de Davi, que construiu o primeiro templo em Jerusalém. Porque diz que o seu reinado e a sua descendência nunca passará, será para sempre. Isso não vai se cumprir na linhagem de Davi, nem de Salomão. É-nos dito que Jesus Cristo é o cumprimento de tudo isto nas Escrituras Sagradas. É o filho de Davi, o rei dos reis. Realmente, essa dinastia que Deus começa em Davi, e em Davi é apenas um tipo, ele é real, mas funciona como uma simbologia do grande rei que viria, Jesus Cristo. Aquele cujo reinado não passaria nunca, jamais, e esse sim construiria o templo, o grande templo, o templo eterno, isto é, a nossa vivência com Deus para sempre nele. Salomão constrói o templo, Salomão, filho de Davi. Quando ele dedica o templo, em 1 Reis, capítulo 8, verso 41, ao momento quando, então, ali nas colocações da dedicação do templo, é dito ali que o estrangeiro voltaria sua face para lá, buscaria o Senhor também ali. Então, não só o povo judeu, rei Salomão, rei de Israel, constrói o templo, a fé revelada ao povo judeu, mas não para que eles guardassem para eles, mas que eles fossem testemunhas para todas as nações. E através deles, inclusive, viesse o Messias Jesus Cristo para todos os povos. Então, ali já dedicando o templo, Salomão não diz, esse é o nosso templo, a nossa fé de Israel, somente para nós, somente nós judeus vamos adorar aqui. Não, ele inclui ali o estrangeiro, as nações, fora e além. Uma visão até um tanto quanto grandiosa. E se fosse olhar de forma humana ali, aquelas colocações ali para a dedicação do templo, ficaria até parecendo uma megalomania. Mas é um plano de Deus, a escatologia de Deus que dirige as etapas, os cumprimentos de um projeto na história. Então, nós temos aí toda essa questão escatológica desta linhagem de Davi, e isso tudo envolvendo esse cultuar para todos os povos. E assim continua a marcha da história, e nós vamos ver Isaías, então, aí já volta de 3 séculos depois de Salomão, falando sobre a casa do Senhor, a oportunidade, a possibilidade de cultuar a Deus, será algo para todos os povos. Todos os povos poderão orar a Deus e buscar a Deus. E isto agora se cumpre em Jesus Cristo. Essa é a grande mensagem aqui, essa questão escatológica. E é interessante que Jesus, no dia anterior que ele expulsa ali os mercadores do templo e profere essas palavras de Isaías, não está escrito, ele, primeiramente no dia anterior, entra nesta entrada triunfal em Jerusalém, montado num jumento. O que é isso, montado num jumento? Bem, vamos lembrar primeiro que havia as palmas no caminho saudando. Hoje, quando você quer fazer um efeito especial numa multidão, por exemplo, num estádio, não é? O que faz? Pede para todo mundo pegar o celular,
e acender a lanterna do celular e abanar assim. As palmas era algo parecido naqueles dias. Também as vestimentas jogadas no chão. Isto era uma expressão de muita honra, especialmente dado a reis. Encontramos exemplos no Velho Testamento. Honrava-se reis desta forma, quando era um rei. Agora Jesus vem num jumento. Bem, reis comandavam exércitos, isso na linha de frente, não é? Eles participavam até das batalhas naqueles tempos. E numa guerra, o que se precisava de armas fortes, se montado num animal teria que ser um cavalo forte, especialmente para o rei. Mas agora não é um cavalo forte, é um jumentinho. E aí nós vamos ter nos reportar mais uma vez na história que Deus escreve e prepara escatologicamente, passando pelos profetas, indo a Zacarias, capítulo 9, verso 9, quando diz: Sião, o seu rei vem montado num jumentinho. E ele anunciará, diz ali em Zacarias, vem montado no jumentinho, anunciará paz a todas as nações. Vem no jumentinho, anunciará paz a todas as nações. Quando um rei ia para a guerra contra outro povo, num cavalo forte ele ia. Mas se numa missão de paz, reconciliação, diplomática, aí então num jumento. E Jesus vem num jumento a Jerusalém. E Zacarias, que escreve quando? Mais ou menos ali então 5 séculos antes, ou melhor, 6 séculos antes de Cristo, 520, ele fala: Sião, o seu rei vem num jumento e anunciará paz às nações. E agora Jesus adentra a Jerusalém. Veja só, o que nós temos aqui, esta obra de Deus, preparando tudo, para que eu e você pudéssemos entrar em comunhão com Ele, orar com Ele, estar na presença dEle. Será chamada casa de oração para todos os povos. Eu e você podemos adentrar a presença de Deus, ao templo de Deus, não mais um prédio, mas a presença real e aberta de Deus, a oração, a devoção. Tudo isso Deus preparou para nós, pecadores, culpados, rompidos com Ele, a partir de Jesus Cristo. E na mediação de Jesus Cristo, então, nesse cumprir escatológico agora, todos nós, não é uma questão de qualquer status social, étnico, religioso, econômico, todos nós podemos adentrar a presença de Deus, porque Deus se move na história, nessa história escatológica, que dirige para um fim, um projeto, um plano, um objetivo, que é trazer-nos para Ele. E Jesus anuncia esse cumprimento que está nele, aquilo que os profetas falaram, aquilo que Davi, Salomão anteveu, agora em Jesus Cristo está se cumprindo. Então, o Senhor nos traz o privilégio do acesso a Ele e da oração. Mas aqui nesse texto que nós lemos em Marcos, há uma grande questão de julgamento. Aqui há pessoas roubando a devoção, a oração, a assalto. Onde estavam os mercadores? Quando se fala em templo, o segundo templo em particular, que é esse que estava em pé nos dias de Jesus Cristo, aquele que foi reformado todo por Herodes e ficou grandioso, era uma área, mais ou menos aí, uns 2 quilômetros de circunferência. Grande pátio, pátios, aliás, exterior, depois pátio mais interno, depois outro pátio mais interno. Finalmente, o templo mesmo, o prédio ali, naquele grande pátio. Tudo aquilo era templo. Havia muralha, grande muralha que cercava tudo aquilo tinha um envolvimento, pertencia ao sagrado do templo. Na parte mais externa podia entrar qualquer um, seja judeu, seja gentio ou estrangeiro.
pois uma parte mais interna, onde o gentio não entraria, mas somente o judeu, tanto homem como mulher. Outra parte, somente o homem judeu, se estivesse limpo, puro, como se diz, segundo as leis cerimoniais. E finalmente, outra parte, somente os sacerdotes, e lá então no templo, mesmo para fazer as oferendas, somente então o sacerdote. Mas esses mercadores tinham armado, estavam ali na área do pátio do templo, onde os gentios tinham acesso, onde todos tinham acesso, seja judeu ou gentio. O estrangeiro, aquele de outras nações ou judeu, todos podiam adentrar ali para a sua devoção. E, por volta do ano 30, o sumo sacerdote Caifás permitiu que esta feira, este mercado que acontecia no Monte das Oliveiras, saindo do monte você desceria, ou desce até hoje, para um vale, o Vale de Quindron, e aí, subindo a encosta, você tem ali o Monte das Oliveiras. E essa feira acontecia lá. Era até útil, porque pessoas vinham de longe muitas vezes para fazer a oferta do sacrifício, como trazer um animal. Então tinha ali por perto quem vendesse, claro que havia ali também muita esperteza, e também havia o câmbio, porque no templo só aceitava a moeda chamada tirânia. E então era preciso fazer o câmbio, você vinha com outro tipo de moeda, trocar para que a sua oferta fosse aceita no templo e puder comprar um animal também. Bem, agora isso, Caifás coloca dentro do templo, o pátio dos gentios, onde todas as nações podiam entrar, fosse o judeu, fosse o gentio, fosse o estrangeiro. O Sinédrio se opôs a isso quando Caifás fez isso no ano 30. Mas ele prevaleceu e colocou lá. E agora Jesus diz, vocês transformaram o templo em um covil de ladrões. Ali, o texto diz, a narrativa, que Jesus, inclusive, vai se contrapor a gente carregando mercadoria. Virou um mercado, virou, inclusive, a partir daquele momento, aquela área, um lugar que começou a se usar até para fazer uma passagem mais fácil de quem vinha do oeste, lá do Monte das Oliveiras, e queria ir para Jerusalém, o monte do templo, todo estava no caminho, passavam por ali, ao pátio dos gentios, virou um mercado aquilo. É aí que Jesus vai interferir. E ele faz um julgamento, expulsa todo mundo ali. Então ele se contrapõe de forma muito agressiva a Caifás, que colocou aquelas coisas ali. E Jesus diz, vocês se transformaram num covil de ladrões. Essa expressão covil de ladrões, ele é citada lá em Jeremias capítulo 7, numa versão mais literal, conforme se faz no hebraico, se encontra esta expressão. Enfim, Jesus cita Jeremias 7, que também viveu lá nos 7 séculos antes de Jesus Cristo. Jeremias falou sobre aqueles tempos, e Jesus traz para agora. Quando Jeremias fala naqueles tempos, antevendo que o povo de Israel, que tinha ali o primeiro templo em pé, e que havia se desviado dos caminhos do Senhor, diz ele, o julgamento virá, vocês transformaram a fé e o templo em um covil de ladrões. Uma série de ações erradas que eles faziam, inclusive com muita falsidade e hipocrisia, vivendo de uma forma errada e procurando depois hipocritamente fazer as devoções. E Jesus vai aplicar aquela situação ali agora. Quando Jeremias fala tudo isto, ele fala a palavra de julgamento, que seria o levantar da Babilônia para arrasar Israel, destruir o templo. E Jesus vai trazer esta mesma palavra aqui. E há um momento depois disto, antes dele ser preso, quando ele sai dali então no templo, ele vai ter um momento com os seus discípulos, vão perguntar a ele sobre este templo maravilhoso, e Jesus vai dizer, não ficará pedra sobre pedra. O julgamento virá, e veio. Nos anos 70 depois de Cristo, os romanos ali arrasaram tudo. Note bem, o zelo de Deus,
com a questão da devoção. De uma forma maravilhosa, Deus age na história, nessa escatologia, nessa promessa. Será chamada de casa de oração para todos os povos. A leviandade, a superficialidade, o tratar sem temor a devoção a Deus e o próprio Deus, encontra um julgamento difícil. Paralelo na história, nós vamos encontrar a ação misericordiosa de Deus, chamando o ser humano, e no pico, na realização especial em Cristo Jesus, que morreu para salvar todo arrependido, que quer então buscar essa presença de Deus, seja de que povo for, onde vier. Há também o zelo e a ação de Deus, o julgamento. E aí eu e você precisamos tomar isto para a nossa própria vida, a sua vida, a nossa devoção a Deus, nossa oportunidade de buscá-lo, de viver na presença dEle, na oração, no cultuar e também glorificá-lo em todos os lugares onde formos e onde estivermos sempre na presença dEle, em tudo que fizermos, sermos devotados a Ele. Ao julgamento, ao zelo do Senhor. Então, se somos chamados na graça para essa oportunidade maravilhosa, não podemos esquecer de que de Deus não se zomba, como diz a palavra, e o julgamento é a mão de Deus, conforme os decretos dEle, na hora dEle, é pesado e não falha. Que eu e você olhamos isto com muito cuidado. Se nos alegramos e vivemos na grande possibilidade de estarmos na casa do Senhor, que é para nós, porque é para todos os povos, não esqueçamos então o zelo do Senhor. Mas aí está a grande mensagem em Jesus Cristo, que abre esse acesso à presença de Deus, como já profetizou o profeta Isaías, como disse lá Salomão quando dedicou o templo, dizendo que até o estrangeiro poderia um dia buscar o Senhor. Agora, então, em Jesus Cristo, o acesso e a possibilidade de irmos a Deus através de Cristo está aberto. Que maravilha! Eu e você podemos parar e buscar ao Senhor, em oração colocarmos nossas vidas, nossas lutas, aquilo que vai no nosso coração, que nos oprime, os nossos medos e complexos, nossas lutas emocionais, nossa batalha moral para viver mais na presença de Deus, nossas preocupações da vida que tantas vezes nos tira a paz. Podemos ir à presença de Deus e colocar tudo diante dEle e saber que a nossa vida é para Ele, para sempre, e habitarmos na presença dEle. A casa do Senhor é a casa de oração para todos os povos em Jesus Cristo. Diz a narrativa do Evangelho que lá dentro do templo, sabemos disto, havia um grande véu, uma tapeçaria que escondia ou tornava inacessível a área do chamado Santos dos Santos, onde habitava ali a manifestação da presença da glória de Deus. E quando Jesus morre na cruz, aquele véu, aquela tapeçaria se rasga numa ação ali sobrenatural. Então a presença de Deus, o véu se rasgou através da cruz. E no perdão, na redenção da cruz, eu e você podemos entrar na presença de Deus. No nome de Jesus, na pessoa, na obra de Cristo por nós, morreu por mim, pagou a minha culpa. E eu agora estou reconciliado com Deus através do meu arrependimento, minha conversão, sou de Deus para sempre. Em Cristo entro à presença de Deus. A oração é porta aberta para mim a todo lugar. A casa do Senhor é casa de oração para mim também em Cristo. Que privilégio, que oportunidade. Mas não esqueçamos de fazer isto na reverência, no temor, na santidade. Que não caiamos no erro desses que comandavam o templo, esses religiosos aqui. Tão religiosos, líderes religiosos. É interessante que a maior parte dos embates de Jesus não foi com o criminoso lá da esquina, que está na cadeia,
os embates foram com os líderes religiosos. Toma cuidado, meu irmão, que a bênção do Senhor, a chegada do encontro com Deus em Cristo na sua vida, essa grande bênção, se não tomar cuidado, o diabo torna em maldição na sua vida. E Deus não aceita isto. Eles foram julgados. Todo esse sistema religioso foi julgado. Não ficará pedra sobre pedra, e não ficou. Cuidado na sua vida. Este grande privilégio em Cristo, você leve com reverência, temor e santidade. Ande de forma diante de Deus, que seja digna do nome dEle, daquele que o salvou e amou em Cristo, e tirou do pecado para viver uma nova vida, para glorificá-lo. Trate a sua devoção com Deus com respeito, reverência, seriedade e compromisso. Quantos crentes tratam a devoção a Deus de forma leviana, relapsa? Se é para orar, não vou, não me interessa. Cultuar, bom, se eu não tiver nada mais que fazer, eu vou cultuar hoje. Cuidado, meu irmão. É muito fácil a religião se tornar uma maldição e ser algo que o leve a julgamento. Ao caminhar na graça do Senhor, não se esqueça da santidade. O pecado foi tratado na cruz, uma morte terrível que Cristo tomou sobre ele. Deus, ao nos amar, voltar a sua graça para nós, não faz vistas grossas àquilo que é contrário à santidade dele. Na oportunidade gloriosa, busquemos verdadeiramente o Senhor, não fachadas, não fingimentos, não cumprindo algumas ações mecanicamente, mas com toda a santidade, reverência e temor, porque a minha casa será chamada casa de oração. Isto é verdadeiramente a devoção a Deus. Então, meu irmão, em Cristo, conforme Ele diz aqui, que você sempre adentre a casa do Senhor, mas para orar e orar em verdade. E entre sempre, porque é para todos os povos, é para você. O Senhor Jesus Cristo fez isto, e isto Ele garante na mediação dele na cruz. Vamos orar? Vamos buscar ao Senhor. Vamos, neste momento, interceder por nós, interceder pela igreja, o povo de Deus, a obra de Deus. Você tem orado? Tem prevalecido na oração? Vamos juntos como povo de Deus, então, buscar a presença dEle. Ó Deus glorioso, Criador dos céus e da terra, Criador nosso, nos criando a Tua imagem e semelhança com a capacidade de nos relacionarmos contigo. E Deus de amor e graça, que veio em Jesus Cristo para reparar o dano que causamos com o nosso rompimento do Senhor, nossa busca de autonomia, de buscar nossos próprios caminhos e vontades, longe do Senhor. Ó Deus que nos amou em Cristo, em graça e misericórdia, e Deus que chamou a nós, que sabemos que um dia tivemos esse encontro com o Senhor, e nos fez povo teu. Nós te buscamos, chegamos à tua presença, na mediação da morte de Cristo então por nós, que nos leva a adentrar a tua casa, para orar, para estar contigo, para trazer nossas vidas à tua presença. Nós te louvamos por quem tu és, como Criador, sustentador e Salvador misericordioso, e que chega às nossas vidas individualmente. E nós, com muita humildade, chegamos diante de Ti, reconhecendo a nossa necessidade e dependência de Ti. Ó Deus, o Senhor sabe como está
o interior de cada um de nós que nesse momento nos agregamos nesta oração. O Senhor sabe como cada um está. Visita cada um de nós individualmente enquanto te buscamos juntos. E trata com cada um de nós lá no íntimo o que é necessário nesse momento. O Senhor sabe onde há derrotas, onde há frieza, onde há afastamento. Ó Senhor, que o Teu Santo Espírito faça uma obra nova em cada coração. Levanta o abatido, aquece o que esfriou, dá quebrantamento, o que persevera em pecado e vitória. Senhor, que todos nós neste momento possamos estar em pé na Tua presença pela graça de Cristo. E possamos estar com o coração aberto e sendo tratados pelo Senhor. Faz a Tua obra em nós, aquela que é necessária em cada um de nós agora. E que possamos ser verdadeiramente, Senhor, aqueles que se devotam a Ti, povo de oração. Que nenhum de nós, em nossa igreja, muito menos, se transforme, ó Deus, naquela estrutura e sistema que foi condenado, tanta religiosidade lá em Jerusalém, mas tão condenada por Ti. Livra-nos, Senhor, de transformarmos a bênção de sermos o Teu povo numa grande maldição, condenação sobre nós. Que possamos sinceramente estar tratando sempre contigo os nossos caminhos, nossas intenções. Visita-nos assim agora, ó Deus, que a Tua igreja possa estar em pé, porque cada um de nós está em pé na Tua graça neste momento. E, ó Deus, venha ao encontro daquilo que é necessário, daquilo que cada um de nós carece e que o Senhor conhece. Levanta, Senhor, consola aquele que emocionalmente está triste e abatido. O Senhor pode fazer isto. Sabemos que o Senhor pode, nós confiamos no Senhor. Dá, Senhor, alegria, dá esperança. Que esse coração e essa mente passem a se ocupar nas Tuas promessas, num amanhã que sempre é do Senhor. Há alguém, Senhor, ali, uma preocupação material financeira, justificável. Acalma esse coração, prepara a solução, Senhor. O Senhor é o Deus provedor. Alguém, Senhor, talvez um irmão, uma irmã minha, na preocupação da enfermidade. O Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus dos nossos corpos. Visita com a cura, dá, Senhor, tranquilidade enquanto o Senhor faz a obra, se ela for mais prolongada, mas enfim, Senhor, cuida deste corpo, desta enfermidade. E leva-nos, Senhor, para Te servir. Uma semana, um resto de semana, na Tua companhia, na Tua paz, na Tua alegria, na Tua esperança, ó Deus. Oramos assim, no nome precioso de nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Continue firme. Tempos de grandes desafios, mas o Senhor está com você. Permaneça firme na oração, na palavra e ore pela igreja. Não deixe de orar pela igreja. Ore por você, sua casa. O inimigo está em volta. Ore pela igreja também. Que Deus sustente o seu povo nesse tempo. E envie a sua gratidão, colocando no altar o seu dízimo e oferta online, ou através do Pix. E vá para um resto de semana na companhia abençoadora do Senhor. Quando o medo